Vamos acompanhar a leitura da palavra, porque a palavra é muito séria. Diga para quem está ao seu lado, a palavra é muito séria. Não se folgue, abençoado. Não se folgue. Aleluia. Ele vai projetar lá e eu vou ler. Antes de eu ler, deixa eu dizer para você assim. Eu estou lendo um texto. E aí, de repente, eu paro um pouquinho nesse texto. E eu sinto de fazer algumas anotações, e aí chega o ponto de o Senhor dizer, reparta esse texto. E aí eu fico meio que desconfortável, porque às vezes não é um texto assim fácil de ministrar, fácil de apresentar. Aí, embora que esse texto aqui, quem sabe você já viu ministrações a respeito, mas mesmo assim, eu dá a impressão que estou dando tiro no meu pé. Vocês vão perceber por quê. Então acompanhem comigo aqui, Lucas capítulo 10, versículo, aliás é o terceiro texto que eu estou lendo em Lucas, ministrando em Lucas nesses dias. Então diz assim, eis que certo homem, 25 ao 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, eles causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente o levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando, pôs sobre os seus ferimentos, pesou sobre os seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai, procede tu de igual modo. Deixa eu começar por essa situação que aconteceu aqui com Jesus. Por quê? Porque às vezes nós nos deparamos assim no dia a dia, nos levantando, fazendo indagações em momentos inapropriados, embora desejando uma resposta que atenda às nossas necessidades. E Jesus aqui, ele estava diante de um homem sábio, um homem que conhecia toda a lei, conhecia toda a palavra. Porém, a Bíblia dá a entender que esse homem, ele, ao invés de ser um exímio teólogo, ele não passava de um exímio teórico. Diga teólogo e teórico. O que é um teólogo? É uma pessoa que tem um conhecimento aprofundado sobre a palavra de Deus. O que é um exímio teórico? É alguém que conhece, mas somente na teoria. Então a Bíblia diz que esse homem, escute o que a Bíblia diz, se levantou. Significa dizer que ele saiu de uma postura onde ele estava
e confrontou Jesus. Ele se levantou do lugar onde ele estava com um desejo: pôr Jesus à prova. Às vezes nós queremos algo que realmente traga uma direção, um norte para nós. Mas nós temos que cuidar qual é a motivação do nosso coração. O desejo desse homem era algo bonito, porque ele disse para o mestre: o que eu farei para eu herdar a vida eterna? O que eu farei para eu alcançar a salvação? Queridos, escute isso. Todos nós estamos aqui para crescer. Todos nós estamos aqui para nos ajudar, para ter comunhão, para promover eventos aos quais nós nos achemos acoplados como igreja. Mas o principal objetivo nas nossas vidas tem a ver com salvação. Se tudo que nós fizermos não apontar para a salvação, se tudo que eu intentar acessar me tirar do foco da salvação, eu estou irremediavelmente perdido. Muitas pessoas querem um ministério, muitas pessoas querem conhecimento, muitas pessoas querem fazer uma série de atividades, e essas coisas, às vezes, podem tirar do foco principal, que tem a ver com a salvação. Porém, esse intérprete da lei, apesar de ele ter a motivação incorreta, que era confrontar Jesus, ele tinha um desejo: saber um pouco a respeito da salvação. Quero que você projete Salmo 51, 12. Escute o que diz aqui, ou veja. 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Segure um pouquinho aí. Davi, nos seus dias de luta, nos dias que ele entendeu que a sua consciência estava trazendo sobre ele um determinado peso, ele chega para Jesus e confessa as suas dores. Aliás, ele chega para o Pai e confessa as suas dores, ou para Jesus e o Espírito Santo. E entre as coisas que ele confessa, é o desejo para que a alegria da salvação lhe fosse restituída. Então, às vezes, nós queremos fazer N coisas, dentre as quais namorar, casar, ter uma casa, comprar um carro, ter bens. Mas o principal quando começa a fugir o despertar da alegria da salvação, nós temos que correr para o Senhor e dizer: papai, eu tenho trabalhado em lugares errados. O meu foco está, aliás, eu estou com uma vida desfocada, saí do teu propósito. Então, a tristeza começa a ganhar espaço. A fisionomia das pessoas já não são mais as mesmas. Perceba uma pessoa que está desconfortável. Eu até brinquei com a Nena. Nena, o que está acontecendo? Ela falou: pastor, eu não estou muito bem fisicamente. Nesses dias, o rosto demonstra. Mas o problema não é o físico. O problema é quando a nossa consciência já começa a trazer um certo peso sobre nós. Aí nós precisamos que a alegria volte no nosso coração. Nós estávamos cantando esse último canto enquanto a Helenice teve esse insight de que alguns precisariam estar, dentre eles eu, vir para frente e dizer: Senhor, eu preciso me ver incendiado pelo Senhor. E a primeira que teve a iniciativa foi a Lu, que antes até de ser desafiada, veio aqui para frente. Nós sempre temos que ter esse desejo de dizer: papai, não permita que o brilho da salvação deixe de ser estampado na nossa face. Se tem alguma coisa que está em desacordo com a tua vontade, por favor, meu Deus, restitui, como ele diz aqui, a alegria. Nós queremos restituição financeira, nós queremos restituição da nossa casa, nós queremos restituições do que o gafanhoto roubou. Mas, queridos, tem um que veio para matar, roubar e destruir. Esse precisa ficar longe de nós, para que nós possamos ter a restituição da alegria da salvação.
Isso é muito importante. Então, o Senhor, Jesus aqui sendo indagado por esse moço, ele devolve uma pergunta para ele dizendo, então perguntou Jesus, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Qual é a tua postura diante daquilo que você deseja? Qual tem sido a tua postura? E eu quero que ele projete agora Isaías 29:13, só para nós entendermos bem onde o Senhor quer chegar. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Pode segurar um pouquinho esse texto aí. O que o Senhor está dizendo com essa palavra? É que às vezes, o nos envolvermos demais, ou conhecermos demais, nos torna grandes. E quando nós nos tornamos grandes demais, nós não cabemos mais no colo do papai. Eu gosto de usar essa alegoria, quando uma criança vem correndo, ela se arroja aos braços do pai, e o pai recolhe ela no colo. Porém, quando se torna adolescente, adulto, ou depois que casa, não quer mais saber dos pais. É aquela criança, aqueles dois irmãos, que ficam brigando e dizendo, a mamãe é minha, o outro diz, a mamãe é minha. Mas depois que casam, a senhora fica velhinha, um diz a mamãe é tua, outro diz a mamãe é sua. É ou não é verdade? Essa é a realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Então o Senhor diz, ei, vocês com os lábios me confessam. Falando na questão parecida aqui com esse intérprete da lei. Com os lábios vocês me confessam, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês têm atitudes que aprenderam com os homens, maquinalmente aprendeu com os homens. Então ele pergunta para esse homem, como você interpreta? E a Bíblia diz que esse homem, além de confrontar Jesus, ele tem uma resposta para Jesus. Então há um confronto e uma resposta. E ele respondeu. Então, se ele respondeu é porque ele já tinha algo pronto. Sabe, queridos, aquela pessoa que você está pronto para trazer uma palavra para ela, antes dela ouvir o que você está falando, ela já está preparada para te responder. O aluno mais difícil de incutir nele um ensinamento é aquele que acha que ele sabe mais do que a professora. É aquele que ele sabe que ele acha mais do que o mestre. Então, ele não recebe. Eu quero dizer o seguinte, queridos, nós estávamos conversando com o Yuri, lembramos de um autor chamado Howard Hendricks, que diz que quando nós paramos, eu gosto desse texto, ele diz que quando nós paramos de aprender, nós paramos de ensinar. Você está impedido de ensinar. Então, contudo, nós devemos aprender. Desde aprender com a atitude de uma criança que vem aqui à frente, como uma das filhas do Maurílio, que estava com as mãozinhas assim, preparada, como eu ia dizer a apóstola Nair, como a pastora Nair comentou que numa das orações aqui tinha uma criança e ficou o tempo todo assim como quem estava recebendo, e às vezes o adulto não faz isso. Às vezes o adulto não tem essa iniciativa. Por quê? Porque ele cresceu demais, porque ele já tem as respostas prontas, porque o coração dele já sabe como funciona, então ele não consegue receber o que o Senhor tem preparado. Nós estávamos orando ali há pouco, e dizendo, Senhor, que o coração do teu povo esteja pronto para receber aquilo que o Senhor deseja derramar nessa noite. Diga para quem está ao seu lado, prepara o teu coração abençoado. Prepara o teu coração. Enquanto você fala, eu tomo água. Vejam o que ele diz. Então ele respondeu. Queridos, existe uma distância entre nós sabermos alguma coisa e vivermos. E vivermos isso que nós sabemos, ou praticar isso. Existe uma distância. Então sempre pense nisso. Até que ponto você conhece da palavra de Deus? Até que ponto você sabe dos princípios, dos valores impregnados na palavra de Deus? Até que ponto?
E até que ponto isso se tornou prática na sua vida? Até que ponto isso se tornou algo que você colocou, que você vive isso? Então, esse intérprete da lei, pronto para responder Jesus, porque ele poderia dizer, sabe, mestre, eu na verdade, assim, eu quero saber sobre a salvação, porque eu estou falando com o Senhor, ele chama ele de mestre. Eu não quero partir do pressuposto daquilo que eu sei. Eu quero saber a respeito do Senhor que é mestre. Ele poderia ter feito isso. No entanto, ele usou daquilo que ele conhecia na letra, daquilo que ele conhecia de forma teórica e não teológica, daquilo que não fez diferença na vida dele porque ele não colocou em prática e nem viveu. Então ele responde prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Sem saber, amados, que amar é conviver. Você não ama alguém que você não convive com ela. Ah, mas pastor, a tua filha está à distância. Nós estamos em contato com elas seguidamente, para não perder esse vínculo do amor. Quem ama tem prazer de estar juntos. Por que nós estamos aqui, queridos? Porque nós amamos uns aos outros. Podemos não ter afinidade, pode ser que a Geni aqui nem conheça o Eduardo. Faz assim, Eduardo, lá da ponta, pegando as pontas extremos. Conhece o Eduardo lá? Fica em pé, Geni. Fica em pé, Eduardo. Você conhece o Eduardo? Casualmente conhece. Porque ele estava cantando aqui. Mas não tem afinidade com ele. Porém, isso não tira o prazer de estar junto. Aquele que quer ficar em casa, aquele que não quer vir cultuar o Senhor como igreja, eu não vou lá, porque sabe como é? Primeiro, não vou nem com a cara daquele pastor. Se fosse a outra pastora ministrar, ainda eu iria. Isso não é amor. O amor tem prazer, independentemente das diferenças. Todos nós temos diferenças uns para com os outros, mas o amor rompe tudo isso. Eu digo, o amor rompe as diferenças. Então, quem ama, queridos, dá importância. Quem ama, sabe que estar junto é prioritário. Deseja estar juntos. Quem ama não fica longe. Quem ama não se distancia. Quem ama se aproxima. Então, esse homem está falando dos lábios. Por quê? Porque ele sequer conhecia Jesus. Ele estava confrontando o mestre. Isso não é amor. Quem ama, convida para estar em casa. Faz uma jantinha, diz, ei, venha comer conosco. Quantos aqui me convidaram para eu ir almoçar na sua casa? Levante a mão. O resto ninguém me ama. Não, não é isso, querido. Tem uma que me convidou aí que me quebrou até o dente. E o abençoado falou, não coma torresmo, um pastor que quebra o dente. E eu não obedeci e quebrei o dente. Mas a alegria de estar juntos. Sexta-feira nós estivemos numa família, aliás, quinta estivemos numa família. E aí ela disse, nós vamos fazer uma sopa. Daí eu pensei, mas sopa não é janta, né? Janta tem que ter carne. E chego lá, não é que a sopa tinha carne, gente. E bastante carne. Eu disse, uau, glória a Deus. Daí foi numa outra sexta-feira, mas eu como pouco, viu? Porque senão eu nem conseguia andar aqui com todos os jantares que nós vamos. Mas isso é amar, é estar juntos, é convidar Jesus para comer conosco. Você convida Jesus para estar com você quando você vai jantar? Quando você vai na casa de alguém, você diz, ei, eu tenho que chegar lá e tenho que lembrá-los que Jesus está comigo. Eu preciso fazer uma oração. Nós vamos estar no jantar dos homens. Ei, homens, lembre-se disso. Tem um momento de brincadeira, de descontração, mas nós não podemos esquecer que Jesus está conosco. Por quê? Porque nós amamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Isso é pôr em prática. Isso é viver. É ter prazer de dizer o Senhor está conosco. Que alegria.
É não fazer daquele lugar, então hoje é só um jantar. Então nós não podemos falar de religião, nós não podemos falar de teologia, nós não podemos falar nada na área eclesiástica, porque é só um jantar. Olha, eu estou deixando Jesus de lado daí. Se eu pego o carro e vou a Palmas, Jesus vai junto. Se eu saio para outro lugar, Jesus vai junto. Se eu vou para o trabalho, ele vai junto. É isso que ele diz, isso é me amar, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu coração. Quem ama de todo o coração, incendeia o coração pelo Senhor. Tem paixão. Vocês lembram, quem viu hoje o postzinho, eu estava orando, ou pensando algumas coisas, de repente eu senti, puxa, nesse frio, nós precisamos entender que as coisas se processam de dentro para fora. Fora está gelado, mas o meu coração precisa estar quente na presença do Senhor. Então eu coloquei aquele post, quando ele diz nós amamos, eu te amo de todo o coração, eu tenho que arder de paixão pelo Senhor, por isso você está aqui, amém, queridos? Amar de toda a minha força, de toda a minha alma, isso demanda de uma entrega. Eu me entrego ao Senhor, ou amá-lo de todo o meu entendimento. Então, Jesus, ele nos amou de tal forma, a Bíblia diz que, João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que ele entregou. Amar é uma entrega, é um sacrifício. E o Senhor está dizendo para esse moço, o Senhor nem estava falando, estava ouvindo ele, mas estava processando tudo o que ele estava falando e entendendo que nada daquilo era vida nas suas atitudes. Nada daquilo procedia do seu ensinamento, daquilo que ele tinha se aprofundado. Por quê, amados? Porque Deus, ele provou isso para nós. Ele deu, sacrificou. Ele sacrificou o seu filho para dizer, isso é amor. Quem não se sacrifica, não tem o disparate de sair debaixo da sua coberta e vir aqui e dizer, Senhor, junto com a congregação, eu quero dizer que eu te amo, está distante. Que bom que você veio. Diga para quem está ao seu lado, que bom que você veio, abençoado. Isso é prova que você ama o Senhor. Por quê, queridos? Segundo aos Coríntios, eu tenho anotado aqui, 13:7. Eu acho que eu dei para você processar, por lá, né? Segundo aos Coríntios 13:7, diz que quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você ama dessa forma? Você ama como quem entende que se precisar passar umas dificuldades em razão de eu demonstrar o meu amor por essa igreja, demonstrar meu amor pelos irmãos, demonstrar meu amor pelo Senhor, ainda que eu tenha que dizer para minha alma, gema, sofra, suporte, creia, espere. As coisas vão passar. Pastor Elenice acabou de dizer, eu chamo ela de pastor Elenice aqui, porque em casa eu chamo ela de bem. Acabou de dizer que não tem noite que perdure para sempre. O sol da justiça sempre vai resplandecer na vida daquele que ama o Senhor. Porém, para aquele que não ama o Senhor, parece que o dia é uma noite. Dias são trevas. Mas nós fomos chamados para andarmos de forma diferente. Então Jesus disse a ele, em razão da sua teoria, em razão da sua resposta, Jesus então lhe disse, respondeste corretamente. Agora escute como o Senhor conclui isso. Ele diz, faze isso e viverás. Guarde isso no teu coração hoje à noite. Faze isso e viverás. Viva como igreja, viva como filho de Deus, viva como quem realmente traz a palavra para a tua caminhada, então você viverás. Quem é que precisa viver? Quem está morto. Esse homem estava morto para a realidade dos céus.
Ele estava morto para a salvação. Aquilo que ele queria ouvir, ou a respeito daquilo que ele queria ouvir, ele estava morto. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês e pontuar. Nós temos muitos crentes mortos dentro das igrejas. Por quê? Porque a prática, porque a vivência daquilo que conheceu ao longo dos anos só dá uma ajustada num período, até que resvale novamente, e aí se torne um mau testemunho de novo. Tem pessoas que ingressaram numa caminhada cristã e resvalaram, e voltaram e resvalaram de novo. Por quê, amados? Porque não se permite viver. Tem casamentos que precisam serem ajustados, em todos os níveis, em todos os quesitos. Porque senão é uma gangorra. Qual é o casamento perfeito, pastor? Aquele sujeito ao Senhor. Porque é Ele o perfeito que está neles, ou que se encontra neles. Então as pessoas podem olhar para aquele casal e dizer, glória a Deus pela vida do Yuri e a Simone, que se levantaram dizendo, nós queremos ajudar os casais, porque os casais estão com dificuldades. Glória a Deus por alguns líderes que dizem, pastor, tem alguns casamentos que precisam serem direcionados. E é isso mesmo. Porque, amados, isso é trazer vida. Diga vida. Só traz vida onde está morto. E eu glorifico a Deus, porque tem várias áreas no meu caminhar, que o Senhor está dizendo, eu derramo vida hoje sobre você. Hoje eu derramo vida nessa área, derramo vida sobre os teus olhos, derramo vida nos teus ouvidos, derramo vida na tua caminhada. Quando você for na academia, eu derramo vida sobre você. Sabe por quê, queridos? Porque eu vou me deparar com visões desagradáveis lá. E não são poucas. Eu procuro não ir muito tarde, até porque geralmente mais tarde nós sempre temos algum lugar para atender, porque daí tem mais piazada, mais homens lá, porque senão a cena não é agradável. E aí às vezes eu chego e digo para minha esposa, meu Deus, hoje estava o terror lá. Nós precisamos de vida, todos os dias. Você vai no trabalho, colegas às vezes te tiram, causam desconforto no trabalho, querem semear morte. E nós precisamos do cuidado do Senhor nesses quesitos. Agora deixa eu começar a ministração. Diga amém. Amém. Até então eu estava falando só sobre a introdução. Deixa eu continuar a brincadeira. O Senhor disse para esse homem, você precisa fazer essas coisas para que você viva. Qual foi a atitude desse homem? E isso tem a ver com a atitude de muitos. A Bíblia diz que ele querendo se justificar. Oh, meu Deus e meu Pai. Novamente, ao invés de dizer, Senhor, o que eu devo fazer então? O Senhor disse que eu devo colocar em prática o que eu acabei de falar para que eu viva. Então, por gentileza, me ajude. Me restitui a alegria da salvação. Ei, você que é liderado, que está numa célula, tenha a hombridade de chegar para o seu líder e diga, me ajude. Ah, mas o meu líder não é perfeito. Ninguém é perfeito, nem o pastor. Chega para o seu líder e diga, me ajude. Você está enxergando que essa área na minha vida não está correta. Me ajude. Não ofereça justificativa. Não caia nessa. Mas esse homem caiu nessa. Então ele chega para Jesus, oferecendo, querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Veja, primeiro ele tenta colocar Jesus na prensa. Percebe que o Senhor tem palavras para tentar ajudá-lo. Não satisfeito com isso, então ele busca se justificar. E aí Jesus traz para ele uma alegoria. Jesus, eu amo essas alegorias, eu amo essas palavras, essas parábolas, porque
elas trazem um enredo onde nós nos deparamos com alguns protagonistas aqui, que o próprio Jesus pinta esses quadros e diz: põe na sua alma isso. O senhor poderia até dizer: essa história não existiu, mas ela é realidade na sua alma. E eu quero dizer para você hoje: põe na sua alma hoje essa alegoria que o Senhor está trazendo nessa noite para nós crescermos mais. Ele diz, prosseguia dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, causaram muitos ferimentos. De onde vinha esse homem? De Jerusalém. Diga: Jerusalém. Se ele vinha de Jerusalém, não está escrito aqui, ou de forma explícita, mas certamente era um judeu. Ele estava fazendo o quê num lugar onde tem bandidos? E indo em direção a Jericó, uma cidade do ponto de vista bíblico amaldiçoada. Então são escolhas. Às vezes nós nos achamos assim tão independentes que nós tomamos rumos, tomamos caminhos que é por aqui, eu não quero saber da tua opinião, da tua sugestão, eu sei o que eu vou fazer. Então, embora eu esteja descendo de um lugar santo, eu estou indo para um caminho que tem dificuldades, mas eu me garanto. Então, em razão disso, escolhas, ficou semi-morto, foi espancado, roubaram tudo o que ele tinha, bateram nele e o homem ficou naquele jeito. Amados, deixa eu trazer um quadro aqui para você. Eu não sou Jesus, não tenho a sabedoria dele, mas eu quero trazer um quadro para você. Muitos crentes estão andando assim, espancados, sem motivação nenhuma, não conseguem mais ouvir a palavra de Deus, não faz diferença mais para elas, não, perdeu o temor de Deus. E são caídas pelo caminho. Por quê? Porque escolheram aquela vereda que aos seus olhos parecia bom. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas dão em caminhos de morte. Ainda mais deixando Jerusalém e se direcionando, descendo, diz a Bíblia, para Jericó. Existe, claro, uma diferença de altitude e densidade do nível do mar entre Jerusalém e Jericó. Mas a Bíblia é clara quando diz que ele abandona seu posto e vai para outro lugar. Mas esse não é o problema. O problema maior é nos depararmos ainda, por isso eu tenho pedido: Senhor, me livra da soberba, me livra da prepotência, me livra de achar que eu sou o dono da igreja. Digo para alguns, quando alguns dizem, aquela igreja é a igreja do pastor Valdir. Não, diga a igreja do Yuri, aquela igreja do Eduardo, aquela igreja do Serginho. Por isso você tem que dizer, aquela é minha igreja, porque eu sou da igreja. Eu estou integrado lá. Eu faço parte daquele corpo. Então a igreja é do João, do Edson, a igreja é de Jesus. E se eu estou em Jesus, a igreja é nossa. Às vezes nós nos achamos, e aqui nós nos deparamos com um terceiro quadro, ou um terceiro personagem, que é um sacerdote que também descia de Jerusalém. A pergunta é: o que um sacerdote faz num caminho de perigo? Existem duas respostas. A primeira delas é um chamado para você estar ali e ser um abençoador. Às vezes nós vamos para alguns lugares, como eu falei, de repente você quer ir lá para o Tocantins e não tem um chamado. Às vezes você tem. Tem algumas pessoas que têm um chamado para ir, como eu falei nesses dias, para Cracolândia, outros para um dos morros do Rio de Janeiro, outros para umas periferias de São Paulo, porque tem a convicção que vão e vêm e vão ser bênçãos. Então, quanto a esses, eu estou tranquilo. Agora, o problema é quando eu estou num caminho onde não deveria estar.
me dizendo homem e mulher de Deus. O que você está fazendo nesse lugar? Como você está se processando num lugar onde a Bíblia diz que não era para você estar? Então aqui também descia de Jerusalém em direção também a Jericó, esse sacerdote. Então o caminho que eu escolho, queridos, determina que tipo de pessoa eu vou ser. Quais caminhos você tem tomado nesses dias? Demonstra quem você é. Se você tem tomado a vereda do reino de Deus, se você tem buscado os caminhos da bênção do Senhor, certamente você se torna essa pessoa. Agora, se eu procuro andar nos caminhos da mornidão, nos caminhos da passividade, nos caminhos da tranquilidade e do egoísmo, eu vou me tornar essa pessoa. Então eu não vou me importar com os outros. Semana passada, uma das colocações que nós fizemos aqui foi que essa mudança que nós fizemos para esse lugar é algo que o Senhor deseja que aconteça no nível de abençoar, de ver as outras vidas, de enxergar os que não conhecem o lugar onde o Senhor nos colocou. E o Senhor te colocou num lugar de salvação, amém, queridos? E nós, nossa, que amém forte. Jesus te colocou num lugar de salvação. Amém. Isso nós temos que repartir. Esse é o sacerdote. Esse é o teu sacerdócio. Quando eu falo sacerdócio, não estou falando para o homem, estou falando de maneira geral. É para isso que nós somos chamados, para abençoar os outros. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquela vítima, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia para o lugar, também passou de largo. Amados, convenhamos, qual era a expectativa daquele moribundo, caído, espancado, assaltado? Qual era a expectativa dele de alguém que o ajudasse? Primeiro. Segundo, quando ele olha para um sacerdote, ele enxergou um crente passando ali, ele enxergou um pregador da palavra de Deus, ele viu aquele da FUVE que vai lá no púlpito e fala das coisas de Deus. Então ele vê aquele homem descendo. Qual é a expectativa dele? Vai me ajudar. É ou não é isso? Qual a expectativa as pessoas têm quando você passa por elas? As que estão arrebentadas por Satanás, as que estão quebradas financeiramente, as que estão com o casamento destruído, as que estão com os filhos nas drogas, as que estão com problema entre pais e filhos e pais, as que estão com uma série ou problema até de enfermidade. Qual a expectativa que elas têm quando elas olham para você? É isso que aconteceu nesses dias. Então, o que fez esse homem, ao invés de tomar a sua postura de cristão, de homem de Deus, de sacerdote, de alguém chamado para fazer diferença nessa terra, sal e luz, aquele que recebeu salvação, o que ele fez? A Bíblia diz que ele passou de largo. Ele não se importou. Amados, nós somos chamados nesses dias para fazer diferença nessa cidade e nessa terra, para nos importarmos com as pessoas que estão espancadas, com as pessoas que estão sendo roubadas, com as pessoas que o inimigo tem tirado proveito, a começar pelos da nossa casa. Então a Bíblia diz que o levita fez a mesma coisa. É uma classe que também tem o mesmo ensinamento do sacerdote. Hoje nós usamos levitas para os que trazem a adoração aqui. Mas são pessoas que estão próximas do sacerdote. Então imagine, nós aqui os pastores não nos importando com um moribundo, com uma pessoa aí da sociedade, porque já está sendo espancada pelo inimigo. E aí os levitas tendo a mesma atitude. Agora deixa eu pegar o terceiro protagonista aqui, que diz assim, certo samaritano que seguia o seu, perceba queridos, diga o
o seu caminho. Então esse caminho era natural para o samaritano. Por quê? Porque esse não era o caminho do sacerdote, esse não era o caminho do levita, não era o caminho de quem descia de Jerusalém, esse era o caminho do samaritano. Porque os samaritanos não se davam com os judeus, porque havia uma miscigenação. É isso? Falei certo? Havia uma mistura de raças, enfim, os samaritanos não se importavam em pegar mulheres de outras etnias, e os israelitas, os de Jerusalém, os de Israel, aliás, Jerusalém, Samaria, Israel, Jerusalém e Israel. Não, Israel, Samaria. Enfim, os de Jerusalém, eles se mantinham puros. Eles não se misturavam com outras etnias. Ao passo, então eles tinham essa diferença entre eles, a ponto de se acharem inimigos. Então aquele caminho era o caminho do samaritano. O que esses dois outros estavam fazendo lá? Porém, amados, escutem isso. Apesar de ele estar no caminho que era próprio dele, ele enxerga um necessitado. Diga, ele enxerga um necessitado. Agora escute o que a palavra de Deus diz assim, ó. Versículo 31 diz que o sacerdote se passou de largo. Versículo 32 diz que o levita passou de largo. Versículo 33 diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Diga perto. Passou-lhe perto e vendo, se compadeceu dele. O samaritano, aqui é a figura de alguém que era inimigo dos judeus. Mas também é uma figura de Cristo, você sabia disso? Porque ele está aqui na contramão do que os outros deveriam fazer. Enquanto os outros não fizeram, ele fez. Atente para isso que eu vou te falar. A Bíblia diz que ele toma vinho e azeite e coloca sobre as feridas, as machucaduras, as agressões feitas na vida desse homem. Não vou falar sobre a simbologia tanto de azeite como vinho, que tem a ver com a presença do Espírito Santo e tem a ver com a restauração da alegria. Mas eu quero só me ater para aquilo que produzia, o efeito que traziam, ou a cura que trazia sobre as feridas. Por que um levita e um sacerdote não pararam? Por que um samaritano parou para socorrer esse homem? Sabe, amados, chama-se kit primeiros socorros. Diga kit primeiros socorros. Unção e alegria. Ninguém dá o que não tem. Sacerdote não tinha possivelmente vinho e nem azeite para derramar sobre aquele moribundo. O levita, embora sendo o que era, também não tinha. Quem é que tinha óleo, quem é que tinha vinho, tinha alegria para derramar sobre aquela vítima alguém que aos olhos deles era inimigo. Jesus era inimigo aos olhos do povo. Ei, eu e você, ainda que o povo nos enxergue como estranhos, e quem sabe até como inimigos da sociedade, em razão de nós não aceitarmos a deturpação de alguns valores, de alguns princípios, escute isso, nós vamos ser num determinado tempo testado acerca disso, se nós vamos ser coniventes com algumas atitudes já sendo aprovadas desde lá do alto escalão. Nós vamos ter que ter essa atitude se nós temos unção, se nós temos postura
para dizer: eu não concordo com essa situação, porquanto, ainda que me tirem por inimigo, como acontecia com o samaritano, a minha postura é a postura do reino dos céus. Nós precisamos ter essa visão. Uma das coisas que eu falei aqui na reunião para os líderes é: nós nos reunimos nas casas. A célula do Serginho aqui na igreja, mas não deixa de ser uma casa. Nos reunimos nas casas para ter um tempo de comunhão, de ensinamento e também de relacionamento. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos compreender é o que é o reino de Deus. Essa é uma pergunta. Você que vai numa célula, você tem que perguntar para o seu líder, e o líder tem que ter a graça de dizer: eu quero falar para vocês sobre reino de Deus. Se nós estamos vivendo o reino de Deus ou não. Se nós estamos sendo igreja só por ser igreja, só por ser um ajuntamento que tem uma liturgia, ou então nós estamos sendo o reino de Deus. Esse sacerdote, esse levita, certamente eles cumpriam com as suas obrigações, mas eles não viviam o reino de Deus. O samaritano certamente não cumpria com as suas obrigações, mas ele viveu o reino de Deus. E é isso que nós precisamos. Aí nós pegamos esse intérprete da lei, que nem nome tem aqui, nem se sabe de onde é. Não vivia o reino de Deus, embora conhecesse toda a palavra. Então, resumindo, não basta nós conhecermos toda a palavra, nós precisamos saber o que é o reino de Deus dentro de nós. Não basta nós termos uma formação, ou atendermos com as nossas obrigações, como fazia o sacerdote, como fazia o levita. Nós precisamos compreender o que é o reino de Deus. E às vezes nós não conseguimos até, embora que nos esforcemos, não conseguimos estar em todos os lugares, mas nós compreendemos, ou agimos, como o reino de Deus, como esse samaritano agiu. Só para eu encerrar, deixa eu lhes dizer. A Bíblia diz que ele tomou esse homem, colocou sobre o seu animal e levou até o próximo vilarejo. E lá ele assumiu tudo o que precisava. Aliás, o que me chamou muita atenção, eu li várias vezes esse texto, o que me chamou a atenção é que ele diz assim: depois de tudo que ele tratou, ele colocou sobre o seu animal, levou a uma hospedaria e tratou dele, ou seja, ficou com ele. Possivelmente foi à noite. Ele não simplesmente diz: ei, cuide desse que eu vou procurar um outro. Ele ficou junto com ele. Quem ama se importa. Quem ama fica junto. Quem ama não se distancia. Quem ama tudo sofre, tudo padece, tudo suporta, tudo espera. Quem ama se entrega. Então ele se entregou e ficou junto. Mas ele diz que, versículo 35, no dia seguinte, ele tirou alguns valores, entregou ao hospedeiro e disse: cuida bem desse homem. E se alguma coisa gastares, eu te indenizarei quando voltar. Quem está para voltar nesses dias, queridos? Compreende que eu falei que ele é uma figura também de Cristo, se nós olharmos dessa forma? Porque ele teve as mesmas atitudes do reino dos céus. Ele disse: ei, cuida dele. Primeiro ficou com ele, amparou, para sair dali com a certeza de que estava tudo certo, que o homem se recuperou. Então ele disse: se precisar alguma coisa, eu pagarei quando voltar. E o hospedeiro, o que significa, queridos? Se nós viajarmos um pouquinho, quem é que cuida de nós? Diga o Espírito Santo. Nós estamos sendo entregues nas mãos do Senhor. Quando eu sou entregue nas mãos do Espírito Santo, Ele tudo cuida, Ele tudo restaura. E o papai diz, e Jesus diz: quando eu voltar, se precisar mais de alguma coisa, eu vou completar. É isso que nós precisamos entender. Qual desses três parece ser sido o teu próximo? Daí ele diz: o que usou de misericórdia. E o Senhor diz: vai e faz o mesmo. Quem é teu próximo? Talvez
Um título para essa ministração seria: quem é o teu próximo? Muito mais do que a parábola, ou nem diz parábola, que é o bom samaritano. Quem é teu próximo? Você já parou para pensar nisso? O teu próximo, queridos, é o que se deparar com você no dia a dia. Esse sempre vai ser o teu próximo. Às vezes nós ficamos pensando, o meu próximo é primeiro a minha esposa, depois os meus filhinhos, depois, claro, isso é nível de importância, é nível de nós, de responsabilidade para apresentarmos diante do Pai. Mas o próximo é aquele que eu vou me deparar na rua, aquele que eu vou me deparar no meu trabalho, é com aquele que eu vou abordar na escola, é com aquele com o qual o Senhor vai dizer: ei, esse é teu próximo. Você já falou para ele do reino de Deus? Você falou para ele do meu amor? Você conhece o meu amor? Como você interpreta o meu amor? Como você interpreta a salvação? Ah, a salvação tem a ver com amarás o Senhor de todo... Isso, faça isso. Me ame de todo o coração. Porque se você me ama, você vai amar as pessoas que eu amo, às quais eu me entreguei. Texto de, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, 1 João 4,20, o final dele diz: como você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Ou como você não amando o seu irmão que você vê, como você se diz amar ao Senhor que você não vê? Colocou aqui no final. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pode deixar, esse é o último texto, mesmo eu quero encerrar com isso. E eu quero falar assim, queridos, quando a Bíblia fala de irmão, nem sempre tem a ver só com a congregação, tem a ver com a criatura, toda a criação sobre a terra. E eles têm que se tornar nossos irmãos. E aí eu tenho que me importar com eles. Então eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não me importo com o irmão. Esse foi o sacerdote, esse foi o levita. Nesses dias o Senhor quer levantar uma igreja relevante nessa terra. O Senhor quer levantar uma igreja que faça diferença, mas uma igreja que seja integrada com o reino de Deus. Uma igreja que se depare com Jesus não para indagá-lo, não para interrogá-lo. Uma igreja que se depara com o seu líder, e até por respeito, não faz como ele fez, que não opõe à prova. Às vezes o líder está errado, e muitas vezes. Mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é dizer: eu preciso demonstrar aquilo que eu reputo ser verdade na minha vida. Quantos entenderam essa mensagem? Você recebeu no seu coração? Fique em pé então. Se você recebeu no seu coração. Todos estão desejosos de voltar para casa e ir para baixo da sua cobertinha, tomar o seu chazinho, o seu cafezinho. Eu só quero fazer uma oração. E essa jovenzinha aqui, Brenda, é a primeira vez que está aqui conosco também ou não? Já esteve outras vezes? Desculpe, eu acabei, enquanto eu estava ministrando agora no final, eu a vi, só citei eles lá. Mas eu quero orar, queridos, para que você perceba que Jesus, mesmo rasgando o coração daquele moço, ele o ouviu. E eu quero lembrar você que você tem áreas na sua vida que você tem, de repente, tido atitudes tal qual esse intérprete da lei, ou quem sabe como esse sacerdote, ou quem sabe como esse levita. Jesus quer ouvir você. Ele quer falar com você. Quer dizer, que bom que você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. Que bom que você entende que há esperança, cuja esperança é o Senhor.
Que bom que você tem a oportunidade de sair das tuas conjecturas, das tuas visões, dos teus pensamentos, e dizer: Senhor, eu me sujeito a Ti. Feche seus olhos. Pai, eu quero clamar ao Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que assim como aquele hospedeiro restaurou aquele homem todo machucado, dado como morto, porque alguém se importou com ele, alguém pagou para ele ser tratado. A minha oração, meu Deus, é para que essa igreja, a começar pela minha vida, sejamos aqueles que vão enxergar os necessitados, aqueles que ainda não construíram uma história com o Senhor, como o Senhor tem nos dado o privilégio de chegar nesse lugar. A minha oração, papai, é para que quando sairmos para fora desse prédio, o Senhor nos inquiete de tal maneira que aquele kit de óleo e de vinho que se encontra dentro de nós seja tirado para fora, e tenhamos a ousadia, a intrepidez, a hombridade de disponibilizar para aqueles os quais o Senhor nos fará ver, ainda que estejam em caminhos dos quais nós, no nosso nível de pensamento, não aprovamos, mas são pessoas que se tornaram vítimas daquela situação, como esse moço. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga sobre nós um despertamento nesses dias, de tal forma que nós saiamos do nosso comodismo, nós saiamos da nossa passividade, das nossas conjecturas, e possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja que nós olhemos. Muitas pessoas estão olhando para nós, ou nos enxergam como crentes, como cristãos, estão só esperando que nós estendamos as mãos para eles e os acolhamos. Por isso eu te rogo, papai, que essa casa seja uma casa que possa acolher muitas vidas, e os que aqui chegarem, ou os que forem abordados para chegarem nesse lugar, sintam-se plenamente em família, percebam que a resposta acerca da salvação encontrou espaço no coração delas. Assim como tem encontrado espaço nos nossos corações, nós queremos repartir a respeito da salvação. Então somente nós clamamos: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quero me apaixonar. Diga isso a Ele mais um instante. Quero me desesperar.